Como trabalhar se você não confia em dados? 94% dos gestores não confia nos indicadores. No final desse vídeo, você vai saber como desenvolver uma operação de vendas ativa em home office. Mas antes, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para acompanhar os conteúdos. Leva menos de 3 minutos e você pode continuar assistindo o vídeo aqui. E é claro, se você já estiver gostando, deixa seu like. Vamos lá? Se você já quiser ir separando alguns materiais para leitura, eu vou deixar um link aqui em cima de um material rico do blog da Rive para te ajudar a blindar as suas vendas. Com a falta da interação pessoal, a gente sabe que a dependência por visibilidade aumentou ainda mais. Como eu mostrei para vocês, 94% dos gestores não confiam nos seus indicadores. Isso já era uma realidade no ambiente presencial e ele se perpetuou para o home office. Ao passo que o gestor ele depende de dados, ou ele vai trabalhar por meio de um feeling, algo que ele critica tanto que a operação faça, ou ele vai cobrar mais para as tarefas serem preenchidas na expectativa de ter essa visibilidade. Só que a gente sabe que a operação comercial ela precisa ser focada em vendas ou, consequentemente, qualificação. E aí, o que a gente tem é uma operação preenchendo tarefas e, consequentemente, perdendo seus leads ao longo dessa jornada e no decorrer do mês. Só que cada vez mais que a gente tem uma operação voltada para o preenchimento de tarefas, mais os leads vão ficando perdidos ao longo do funil. E o mês chega e aquela operação comercial ela está sem visibilidade e até mesmo sem acompanhamento de leads. O time fica perdido, fica desanimado e quando a gente está falando de home office, eles têm pouca concentração nesse processo. Então, são somatórios de dificuldades que desmotivam todos os colaboradores. Um dado que a gente tem aqui na Rive é que 20% do tempo é gasto preenchendo tarefas na operação comercial. O que isso significa? Um dia em toda a semana ele é gasto preenchendo tarefa. Qual que é a consequência? Uma semana do mês toda é perdida preenchendo tarefa. E o resultado final? São 2 meses por ano que a sua operação comercial, gestor, passa preenchendo tarefas. E eu sei que isso tem um impacto diretamente. A operação sofre porque é um processo muito manual. E você, gestor, fica sem visibilidade, porque os dados não são colocados da forma certa. Sem uma gestão eficaz, não há um direcionamento favorável. E isso tudo por quê? Não há visibilidade, não há uma abordagem do processo focada em dados e não há uma produtividade na tomada de decisão desse processo. As tarefas seguem atrasadas no CRM e elas te geram dúvidas, gestor. Será que esse comprador não evoluiu no meu funil porque o meu time não fez os follow-ups devidos ou porque a abordagem está ruim? Poucas reuniões na agenda dos meus comerciais é falta de follow-up ou os meus vendedores não estão sabendo abordar. Essas dúvidas, elas ficam na sua cabeça. E isso tudo porque a gente não tem uma visibilidade clara do processo. E Sales Engagement te traz visibilidade no micro e no macro do seu processo, que eu vou destrinchar mais adiante com você. Visibilidade de indicadores que vão possibilitar para você, gestor,
compreender os gargalos comerciais e as performances do time comercial. Visibilidade que vai permitir organização e um alinhamento de vetores de toda a operação ou até mesmo da estratégia. Decisões mais assertivas sendo possibilitadas. E vendedores direcionados, focados e proativos dentro da sua operação comercial. A gente sempre fala sobre os stacks de tecnologia correto. Por quê? Porque tecnologia une pessoas e tecnologia une processos. E a utilização de Sales Engagement vai permitir uma automação do seu processo para te trazer essa visibilidade, enquanto que a qualidade e a comunicação é responsabilidade do seu time e vai poder ser feita com mais eficiência. Vão haver gatilhos para automatizar processos e fazer com que o seu time se foque naqueles leads que estão sendo trabalhados, ao passo que retomem no tempo ideal com leads que precisam ser retomados. E esses gatilhos vão trazer maior visibilidade, até mesmo das suas maiores perdas ao longo do seu funil comercial. Você também nunca mais vai ter tarefas atrasadas. O vendedor, ele vai liderar as tarefas e nunca o contrário. Com a utilização de Sales Engagement, você vai ter a possibilidade de templates pré-definidos e fluxos semi-automatizados para a gente assegurar a qualidade na comunicação, porque um processo personalizado ele deve ser feito ao longo de toda a jornada de tratativa do lead. Com Sales Engagement, você vai ter definições de KPIs claras, micro e macro. Eu te falei que ia falar sobre isso com você. E, consequentemente, você vai ter uma matriz de Eisenhower aplicada às vendas. E quando a gente está falando de uma visibilidade micro dentro desse deal flow, é porque a gente vai ter um aumento e velocidade do time em alterações menores que o gestor nem mesmo precisa se atentar no primeiro momento para que o time consiga performar mais. E, consequentemente, vão haver também um analytics de tarefas, onde a gente vai ver o volume de fluxos, o volume de atividades realizadas e acompanhar diariamente ou semanalmente as metas. Quando a gente está falando de visibilidade micro, é porque a sua operação comercial ela vai poder ser proativa o suficiente para fazer algumas alterações menores dentro do processo e ter um resultado melhor. Isso porque elas têm autonomia e velocidade com seus engagement e podem fazer essas alterações. Ao passo que com o Analytics de tarefas, ela vai conseguir mensurar o volume de fluxos ativos, acompanhar as metas diárias e semanalmente, os seus atingimentos, o que ela tem realmente feito para alcançar o resultado final ao qual é cobrado. E, consequentemente, isso é um incentivo para o time, que pode, com autonomia, replicar, performar e ter uma operação com melhores índices de conversão. E aí, quando a gente está falando de conversão, é porque os fluxos vão ter esses dados. As tratativas a qual o lead passa na sua jornada vão ter essas conversões. E aí você vai conseguir mensurar a qualidade e o impacto gestor desses touch points, desses follow-ups, esses canais, o qual o seu time executa para fazer o acompanhamento do lead, eles têm sido canais que performam, que geram um resultado assertivo dentro da sua operação. O que você tem com tudo isso? Um gerenciamento de ações baseado em dados.
em dados micro e macro do seu processo, em performance, em atividades, em acompanhamento de contatos, do que o seu time está fazendo com cada um desses potenciais clientes. E, consequentemente, Metrics Driving Coaching, dentro de toda a sua operação. E Sales Engagement é desenvolvido também com treinamento como um processo. Para sua operação comercial, entender os gaps e rapidamente corrigi-los. E, consequentemente, também tratar aqueles problemas que ainda residem em discurso ou fechamentos. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de apertar o like, compartilhar e se inscrever para você continuar recebendo os nossos conteúdos acessíveis e que vão te ajudar a evoluir as suas vendas B2B. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo ou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai tentar responder o quanto antes. Continue se aprimorando. Não deixe de ver outras dicas valiosas que a gente tem aqui dentro do nosso canal e nos vemos no nosso próximo vídeo.